A LDU não chegou na final da Sul-Americana por acaso e o Fortaleza precisa encontrar uma solução para duas coisas que têm relação direta: o forte sistema defensivo dos equatorianos e a disputa por pênaltis. A campanha da LDU é muito forte desde a primeira fase, líder invicta no grupo A, só o grupo que tinha o Botafogo, e muito se engana quem pensa que a LDU só jogou na altitude. Não é bem assim não. Logo na estreia do time na Sul-Americana, uma vitória por 2-1 contra o César Balierro fora de casa, e além disso, claro, né, se ganha fora de casa, com a minha altitude eu consigo muito. Foram duas vitórias da LDU jogando dentro de casa, um 4-0 e um outro 3-0. Dos três empates na fase de grupos, o mais notável foi contra o Botafogo e dentro do Newton Santos. Detalhe aí é que o jogo foi logo depois da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo tinha acabado de vencer o clássico contra o Flamengo no Maracanã, e naquele momento, pelo menos, o Botafogo ainda não tinha deixado a Sul-Americana em segundo plano não. O Luiz Castro, que era o técnico da equipe na época, a gente consegue ver pela escalação, que mandou o time completamente titular, e a LDU mesmo assim conseguiu sair do Rio de Janeiro com um empatezinho em 0-0 e ainda fez o Lucas Perry trabalhar. Outro jogo que merece destaque dessa campanha da LDU, só que agora já falando do mata-mata da Sul-Americana, foi contra o São Paulo nas quartas de final. O primeiro tempo em Quito foi um verdadeiro baile, essa é a realidade. O 2-0 ficou até barato pela quantidade de chances que o time da LDU criou. Foram 10 finalizações em 45 minutos. O Lucas até consegue, né, tirar um gol da cartola no segundo tempo do jogo de ida para fazer o time voltar pro Morumbi vivo. Só que a grande questão aí é que também jogando no Morumbi, a LDU não sentiu a pressão não, tá? Jogou de igual para igual, pelo menos nos primeiros 45 minutos. O São Paulo só foi de fato dominar a equipe da LDU depois que o jogador foi expulso. E aí até dá pra entender, né? O Fortaleza hoje não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro. Desde que voltou da pausa da data FIFA, o time do Vojvoda já perdeu os dois jogos que teve, contra o Vasco primeiro e depois o Bahia. Dois times, inclusive, que estão lutando contra a zona do rebaixamento. Mas pelo menos, na minha opinião, isso não é motivo pra se preocupar não, tá? Até porque não poderia ser diferente. O foco é total na final da Sul-Americana. Só que, vamos lá, como é que tá a fase da LDU? Hoje, o grande líder do equatorianão é o Barcelona de Guayaquil. Só que a LDU tem uma rodada a menos, tá em segundo lugar atualmente, e o grande destaque desse time aí é que não toma um gol ou perde uma partida há mais de um mês. Mais uma vez, vou ter que te falar aqui, o sistema defensivo da LDU é muito forte. A melhor defesa do campeonato, com 2 gols sofridos em 9 rodadas. Na última rodada, a LDU enfrentou o Emelec, mas por conta de uma chuva completamente bizarra que caiu lá no Equador, o jogo foi paralisado aos 7 minutos e só foi retomado na segunda-feira. Será que eles podem chegar mais cansados? Olha, pra ser bem sincero com você, eu pelo menos acho que não, até porque LDU e Emelec é um clássico do campeonato equatoriano, e depois que a partida foi retomada, a LDU ganhou por 1-0. Então, eu pelo menos acho que eles vão chegar com mais moral ainda para a final da Sul-Americana. O gol da partida foi marcado pelo Quinteiro, lateral direito, bom de bola, e a assistência foi do zagueiro haitiano Adé, outro cara que se destaca muito. Se destaca onde? No sistema defensivo da LDU, que nessa altura do vídeo você já entendeu, né? É um pilar desse time. E se você quiser ainda mais uma prova disso, é só a gente pegar todos os times que fizeram a fase de grupos da Sul-Americana e a gente vai encontrar a LDU como a terceira defesa menos vazada nesses 6 primeiros jogos. Só ficou atrás do São Paulo, que não tomou nenhum golzinho nessa fase de grupos, e também o Estudiantes, com um único gol sofrido. Mas como esses dois times já foram eliminados, hoje a LDU tem a melhor defesa da Sul. Além daqueles dois sofridos na fase de grupos, a LDU tomou só mais 5 no mata-mata, 3 no jogo contra o Nublense e outros 2 contra o São Paulo. Aliás, justamente nesses dois confrontos, a LDU avançou na disputa por pênaltis. O outro ponto de atenção que eu falei pra vocês, que o Fortaleza tem que ter. Não tem outro jeito, o Fortaleza não pode ir pra disputa de pênaltis contra esse time. E o primeiro motivo é simplesmente pelo fato de que a LDU nessa Sul-Americana ainda não perdeu nenhuma das 9 cobranças que tentou até aqui. E sim, foi o Rames que perdeu o penal do São Paulo nas quartas de final, que no fim das contas acabou classificando a LDU, mas contra o Nublense foi o Alexander Domingos
Domínguez, goleiro que foi convocado pela seleção do Equador para a Copa do Mundo, que defendeu 2 cobranças e praticamente classificou o time. Mas a força defensiva desse time não se limita simplesmente ao goleiro e ao zagueiro, até porque o Martinez e o Piovi formam uma baita dupla na meiuca da LDU e muitas vezes eles são os responsáveis por organizar o time. Se eu fosse você, torcedor do Fortaleza, eu pelo menos não esperaria ver uma LDU toda fechadinha lá atrás não, até porque é só a gente dar uma olhada no mapa de movimentação média desses 2 caras que eu tava falando pra vocês, Martinez e Piovi. São meio campistas, volantes que batem o campo inteiro. São caras que têm uma boa saída de bola e ajudam muito quando o time precisa marcar alto, pressionar o adversário. Só que isso aí não quer dizer que esse time da LDU não é objetivo. Aliás, muito longe disso. Quando eles têm a bola, eles quase sempre procuram a velocidade, principalmente pelo lado direito do Ibarra, que foi o grande nome do primeiro jogo contra o São Paulo. Simplesmente o cara participou com 1 gol e 1 assistência. E lógico também o Johan Julio, jogador já conhecido por muitos de vocês por conta da passagem dele aqui no Santos e que nessa temporada tá comendo a bola também. Ele inclusive foi convocado pela seleção equatoriana nessas últimas rodadas das eliminatórias e nessa Sul-Americana ele também tá jogando demais. Já são 3 gols e 2 assistências em 11 jogos. Esses números que estão na tela são autoexplicativos, né? Não preciso nem falar muita coisa. Ele participa de 1 gol a cada 2 partidas nessa Sul-Americana. E pra gente entender mais ou menos como ele se movimenta em campo, vamos dar uma olhadinha nesse mapa aí. Basicamente, ele tem liberdade pra percorrer o campo de ataque inteiro, como ele bem entende. Só que sem pisar tanto assim na grande área, até porque eu e você, todo mundo conhece muito bem o camisa 9 desse time da LDU de outros carnavais. O Paulo Guerreiro já tá com 39 anos nas costas, então é óbvio que desde que ele chegou na LDU, ele não atuou em todas as partidas, mas para esses jogos importantes, Sul-Americana, os números estão aí. Ele tá jogando até os acréscimos dos acréscimos de todos os jogos. O Paulo Guerreiro muito provavelmente vai chegar fisicamente voando para essa final e o poder de decisão dele eu nem preciso alertar vocês, né? O homem simplesmente decidiu o jogo contra o Nublense, 1-0 nas oitavas de final, gol dele, e também na semifinal, jogo de ida, 3-0 para LDU contra o Defensa e Justiça e simplesmente o Paulo Guerreiro fez 2 gols. O Alexander Alvarado é o camisa 10 desse time da LDU. Ele já foi titular da equipe, mas aí acabou comendo um banquinho e eu imagino que ele começa a decisão contra o Fortaleza no banco de reservas, mas tem que tomar muito cuidado com ele. Tudo bem, ele não tá bem nessa Sul-Americana, são só 2 gols em 12 jogos, mas ele pode entrar ali na meiuca pelo lado esquerdo e simplesmente mudar a dinâmica desse time da LDU. Até porque se a gente pegar os números consolidados dele de 2023, a gente vai ver que o Alvarado tem 1 participação em gol a cada 2 jogos. Tudo isso é fruto do excelente trabalho do técnico Luiz Zubeldia, que já tá na sua 2ª passagem pela LDU e ele, inclusive, já foi vice-campeão da Sul-Americana. Isso lá em 2020, quando ele era técnico do Lanús e perdeu de 3-0 pro Defensa e Justiça. É bem verdade, ele devolveu esse placar nessa campanha da LDU, mas eu tenho uma péssima notícia pra ele. Ele vai ser vice-campeão mais uma vez da Sul, até porque o grande campeão dessa edição tá bem aqui.